Vamos abrir então em Gênesis 6, que a gente vai responder então a pergunta de como interpretar essa passagem. Eram anjos ou eram filhos de Sete ou eram sacerdotes? Quem são esses sujeitos aqui que vão ter filhos com as filhas dos homens? Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. A gente tem essa situação. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Para mim, um dos versículos mais pesados que tem na Bíblia, porque demonstra toda essa frustração de Deus com a gente, né? Com a criação dele. E eu acho que a gente pode ter como meta da vida da gente fazer o que for possível, agora que a gente conheceu Jesus e foi salvo, reverter isso aqui no coração de Deus, né? Para que ele não se arrependa da gente, de nos ter feito, né? Então, para mim, isso que é um versículo que eu penso nele como um versículo de meta de vida minha, né? Eu quero ser uma das pessoas que vai reverter esse sentimento aqui no coração de Deus, para que ele não se arrependa de me ter feito. E quero estender isso para você também. O que está acontecendo aqui? Vamos pegar as passagens aqui no hebraico para a gente entender o texto. O texto apresenta para a gente uma expressão que é Binei Elohim, que literalmente significa filho de Deus, tá? É a palavra Ben e Elohim com a sua formato de preposição, filho de Deus, né? Ou filhos de Deus. Então você tem aqui o Binei Elohim. Nós temos uma outra palavra hebraica que aparece aqui, que é a palavra Nephilim. E nós temos as filhas dos homens. E nós temos os valentes, os varões de renome. Essa palavra Nephilim aqui é a palavra que é traduzida como gigante. Gigante. Tá? Como que a gente interpreta essa passagem aqui? Nós sabemos que os Binei Elohim tiveram filhos com as filhas dos homens e nasceram valentes dessa geração. E nós temos os Nephilim soltos nessa passagem aqui, sem a gente conseguir exatamente fazer a conexão deles aqui. Então, quais são as possíveis interpretações disso aqui? Eu vou dar para vocês as possíveis interpretações, depois eu vou falar o que eu penso e a gente pode discutir, você pode fazer sua pergunta, apresentar a sua ideia a respeito disso aqui. São basicamente 3 interpretações disso aqui. A primeira é que esses filhos de Deus, tá? Primeira interpretação, eles seriam sacerdotes de cultos pagãos na época. Eles eram pessoas chamadas assim de filhos de Deus, e esses sacerdotes, eles começaram a ter filhos com essas mulheres, com mulheres que existiam na época, e esses que nasciam deles eram pessoas que herdavam como se fossem títulos, como se eles fossem se tornar líderes, como se eles fossem se tornar pessoas que os outros deveriam
seguir o que eles diziam simplesmente porque eles eram filhos de sacerdotes. Nessa primeira hipótese de interpretação, esses sacerdotes eles são pessoas normais, as filhas dos homens são pessoas normais, e esses valentes que nascem são pessoas normais. A única diferença é que eles estavam multiplicando o pecado e isso fez com que Deus então derramasse o dilúvio. Essa é a primeira interpretação. Qual que é a base bíblica dessa interpretação? Nenhuma. A gente não tem a Bíblia falando sobre isso aqui em lugar nenhum. Isso aqui foi uma hipótese teologicamente construída. A segunda interpretação é que os Bnei Elohim, os filhos de Deus, nessa passagem aqui, eles seriam descendentes de Sete, que foi o outro filho que o Adão teve no lugar do Abel. Então, lembra comigo ali na genealogia. Adão teve Caim, Abel. Caim matou Abel. Abel era o filho do bem, vamos dizer assim, o que servia a Deus. Caim matou Abel. Aí a Bíblia diz que Adão teve outros filhos e filhas, vários, ao longo dos 900 e tantos anos que ele viveu. Só que um desses filhos era Sete, que assumiu o lugar de Abel, e de Sete teve um filho chamado Enos, e a partir daí passou-se a invocar o nome do Senhor. É assim que está escrito para a gente lá no capítulo anterior, aqui no capítulo 5. Então o que eles vão interpretar? Que esses filhos de Deus eram esses descendentes de Sete que continuaram servindo a Deus, que continuaram adorando ao Senhor. E as filhas dos homens são os descendentes dos outros filhos de Adão que, por causa de Caim, resolveram se afastar do Senhor. Tá? Então aqui você tem os descendentes de Sete, aqui você tem o resto das pessoas. Tem um livro apócrifo que ele é chamado de o Testamento de Adão e Eva. Esse livro apócrifo, ele conta para nós uma história que é o seguinte: eles tinham um monte e eles tinham um vale dentro ali onde eles moravam. Os filhos de Caim viviam nesse vale aqui e estavam fazendo aquilo que a gente vê, está multiplicando pecado, aprontando, festerê, orgias, aquele negócio todo. Os filhos de Sete, vou pintar eles de azul aqui, azul do Cruzeiro, que é o do bem, né? Eles viviam no monte. No monte eles ficavam adorando a Deus, eles ficavam vivendo uma vida santa, eles ficavam fazendo as coisas. E aí, gerações de filhos de Sete, e Enos, e Matusalém, e Enoque, e não sei o que, foram vivendo aqui na montanha, nesse monte, tá? E as gerações dos filhos de Caim, Lameque, Tubal-Caim, aquele pessoal do mal todo foi vivendo aqui no vale. Aí, esse livro apócrifo conta que, num determinado momento da história, que seria esse capítulo 6 de Gênesis aqui, esse povo estava numa orgia terrível, estava num festerê, e era música todo dia, comilança, festa, e o texto fala que os filhos de Caim desenvolveram a música, então eles tinham música lá embaixo. Essas festas que eles faziam aqui embaixo começou a chamar a atenção dos descendentes de Sete. E aí os descendentes de Sete, que ficavam lá na montanha adorando a Deus e a princípio não se misturavam com esses seres aqui, começaram a ouvir essas festas, ficaram curiosos com o que estava acontecendo e, um a um, eles foram descendo da montanha para ver o que era aquilo que eles estavam fazendo, se sentiram atraídos pelas orgias, pelos bacanais, pelas comilanças, pelas músicas e abandonaram a Deus, abandonaram a função divina, sacerdotal que eles tinham aqui em cima e começaram a viver com esse pessoal aqui. E aí, um a um, eles vão descendo do monte até que o único que sobra é Noé. E aí Deus vira para Noé e fala assim: ó, Noé, eu vou derramar um dilúvio que vai matar todo mundo lá para baixo e vou preservar você e a sua família.
Então, que nesse texto aqui, os Bnei Elohim, os descendentes de Sete, vinham, tinham filhos com as filhas dos homens, e pelo fato de que, até então, eles eram santos, estariam supostamente mais preservados do pecado, e essas mulheres aqui eram pecadoras, e eles estavam se misturando, os filhos desses aqui, eles eram pessoas diferenciadas, eles eram seres mais especiais do que só os filhos de Caim com as filhas de Caim tendo filhos. E aí isso fez com que, então, nascessem esses valentes, esses varões de renome e etc. Tá? Então, essa é a segunda explicação. Essa explicação ela é baseada nesse livro apócrifo e ela é construída já na época do ascetismo cristão, que dizia ou tratava o sexo como sendo pecado. Então, trabalhava a ideia de que esses seres aqui eles só tinham sexo para procriar, eles não tinham sexo como prazer, esses aqui tinham sexo como prazer e eles corromperam esses daqui e aí eles foram descendo para poder viver aquela vida de bacanal, tá? Então, da onde que vem essa segunda explicação? De um livro apócrifo, e uma construção teológica católica que foi sendo desenvolvida posteriormente a isso, por conta do terceiro problema da interpretação, da terceira interpretação, que era um problema para a teologia católica, que tratava o sexo como pecado, tá? Mesmo o sexo entre homem e mulher, marido e esposa, né? Mesmo dentro do casamento. Terceira explicação, e essa é a que eu acredito que é, eu vou explicar para vocês por que eu acredito nessa terceira explicação teológica aqui. Os Bnei Elohim seriam anjos. Como que a gente vai saber ou vai interpretar que eles seriam anjos? Então, quem já fez a aula de hermenêutica vai lembrar, e quem não fez, quando fizer, vai falar assim, foi essa regra que o Mateus usou naquela explicação. Vocês vão lembrar como é que a gente faz quando a gente tem um texto de difícil explicação e a gente precisa buscar a explicação daquele texto na própria Bíblia. Então vamos lembrar que uma das principais regras de interpretação bíblica, de hermenêutica bíblica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não devo buscar interpretação da Bíblia fora da Bíblia se eu tiver ela na Bíblia. Eu só vou buscar fonte histórica, fonte cultural, outros livros da época, se eu não tiver na Bíblia aquela interpretação. Porque se eu tenho na Bíblia, a Bíblia se basta. Então, o que a gente faz? Primeiro você procura, quando você está fazendo a hermenêutica, está fazendo a interpretação, se no contexto já te explica quem são, o que aquele versículo quer dizer. Então vamos pegar aqui. No contexto, não diz para a gente quem são filhos de Deus. Por quê? Porque no contexto de Gênesis, essa palavra ela não é utilizada em outro lugar. Essa palavra não é utilizada para se referir aos filhos de Sete, ela não é utilizada para se referir a Noé, ela não é utilizada em mais nenhuma passagem do entorno do texto que a gente está analisando. Então, como é que a gente faz? Se eu não encontro no contexto o significado daquela palavra, eu preciso olhar no livro. Então, no livro de Gênesis, essa palavra também não aparece mais. Eu não encontro em Gênesis, lá com Abraão, com Jacó, esse termo sendo utilizado de novo. Então, eu vou para o terceiro passo. Se eu não encontro nem no contexto, nem no livro, eu vou procurar em outros livros do mesmo escritor. Como que é que ele usou aquela passagem? Então, quando a gente olha na Bíblia, quais são os livros que Moisés escreveu? Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Jó. Jó é o sexto livro que Moisés escreveu. Em Jó, eu encontro essa expressão repetida. Então, abre comigo lá em Jó, capítulo 1. Vamos abrir lá. Jó, capítulo 1.
Olha comigo aqui o versículo 6, aonde que essa expressão Bnei Elohim, o Filhos de Deus, ela vai repetir, ela vai aparecer de novo. Jó fala assim, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os Bnei Elohim, os Filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só no capítulo 2, no versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E aí Deus pergunta, onde é que você estava, Satanás? Satanás fala, tá rodeando a terra, passeando por ela. Você viu o Jó, não sei o quê? Eu vi. Claramente, no livro de Jó, essa cena, ela está acontecendo no céu. Ela não está acontecendo na terra. Você tem uma cena que vai se repetir na Bíblia em outras passagens, tá? No planeta Terra, o Jó vivendo aqui, fazendo as coisas dele, não sei o quê. Você tem Deus no céu, sentado no trono dele, tá? E você tem uma reunião acontecendo no céu, uma assembleia acontecendo no céu, aonde vários filhos de Deus se apresentam diante dele por alguma circunstância, dando a entender que eles tinham feito alguma coisa, cumprido alguma missão, e agora eles estavam relatando para Deus o que tinha acontecido, e entre eles aparece o capeta. E aí fala com Deus no meio daquela circunstância também. E o livro de Jó mostra para nós que essa circunstância é uma circunstância recorrente. Não é uma coisa que aconteceu num dia isolado. E essa circunstância no livro de Jó está acontecendo depois do dilúvio. Ela não é pré-dilúvio, porque Jó é uma pessoa que viveu depois do dilúvio. Então, olha o que nós estamos vendo aqui. Deus pergunta para o Satanás, onde é que você estava? O Satanás fala assim, eu dei uma volta lá no planeta Terra, dei um giro lá no mundo, rodeei a Terra e passei por ela, e eu vi o Jó e eu vim te trazer uma informação. Posso ir lá mexer com o Jó? Aí Deus fala com o diabo. Pode. Aí o diabo vem na Terra, mexe com o Jó. O Jó não peca. Aí num dia que eles vão trazer relatos para Deus de coisas que eles estavam fazendo, o diabo aparece. Eu mexi com o Jó, ele não pecou, mas porque você não deixou mexer na saúde dele. Então vai lá e... Ou seja, esse acontecimento aqui, ele está acontecendo em outra dimensão. Ele não está acontecendo na Terra. Eles não são seres humanos que estão relatando para Deus alguma coisa. São seres celestiais, são anjos que falam com Deus, conversam com Deus, se relacionam com Deus, vêm na Terra e fazem algum tipo de coisa ou cumprem algum tipo de tarefa. Então, em Gênesis, em Jó, os Bnei Elohim são anjos. Então, eu posso julgar que em Gênesis 6, os Bnei Elohim também são anjos. Que essa expressão usada em Gênesis e em Jó tem que ser tomada como sinônimos. Aí a gente tem uma segunda situação, que é o que significa a palavra Nefilim. Nefilim é o plural do hebraico Nafal. Nafal significa literalmente, caído. Nefilim é o plural. Nefilim literalmente significa caídos ou os que caíram. Não significa gigante. A palavra é uma palavra diferente. Então, o que acontece? O texto fala para mim, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 6, ele fala para mim que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram mulheres para si. E aí lá no versículo 4 fala assim, ora, naquele tempo havia nefilins, haviam caídos sobre a terra. E quando esses filhos de Deus tomaram filhas dos homens, lhes nasceram valentes. Olha só, não fala que nasceu gigante dessa relação.
fala que nasceu valente. Já existiam caídos, já existiam gigantes, ou já existiam Néfilins no hebraico, e essa relação aqui gerou esse pessoal aqui. Aí a gente continua avançando. Abre comigo um 2 Pedro. Para a gente ver aonde que essa palavra caídos, ela vai aparecer de novo na Bíblia. Só que agora em grego, não em hebraico. Olha só, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler esse aqui, depois nós vamos ler em Judas. Olha só. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala para nós o seguinte, ó. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha só, parece que ele está falando de situações correlatas nessa passagem. E aí a gente tem uma outra situação. Em 2 Pedro, capítulo 2, deixa eu ver onde é que eu posso anotar isso aqui. Vou anotar aqui. Então isso aqui é o céu, isso aqui é o céu, isso aqui é a terra. Em 2 Pedro diz que anjos que pecaram, Deus mandou eles para o inferno. Só que no grego, o termo que Pedro usa aqui é a palavra tártaro. Existem 3 palavras gregas que a nossa Bíblia traduz como inferno, tá? Ou 3 palavras no Novo Testamento, não necessariamente gregas. Você tem a palavra tártaro, você tem a palavra Hades e você tem a palavra Geena. Essas 3 palavras são traduzidas na Bíblia como inferno. Por quê? Porque em latim a palavra inferno significa lugar inferior. E todos esses lugares são tidos como lugares inferiores ao planeta Terra. E isso que está escrito lá em Efésios capítulo 4, quando fala que Jesus desceu às regiões inferiores da Terra ou ao inferno, tá? Então, o que acontece? O texto diz para nós que anjos que pecaram, Deus mandou eles para o Tártaro. Deus mandou eles para o inferno. Só que a gente sabe que ele não está falando do capeta e dos demônios ou dos anjos que caíram com o Satanás. Por quê? Porque esses demônios, eles estão soltos na terra. O Satanás está solto na terra. Os demônios possuem pessoas, ficam vagando por aí, ficam nos tentando, nos incomodando. Eles não estão presos no inferno. Então, esses aqui é uma outra circunstância de queda que não a queda de Satanás. Foi uma queda que precipitou para eles o inferno. Olha só como é que Judas fala dessa mesma circunstância. Então passa umas 3, 4 páginas da sua Bíblia, abre comigo em Judas novamente. Olha só o que ele fala no versículo 6, ó. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, olha só o que ele está falando. Judas está falando que alguns anjos que tinham o seu estado original de anjo, não guardaram o seu estado original, eles abandonaram o seu domicílio, por quê? Porque eles pertenciam ao céu, ao mundo celestial, não ao mundo terreno. Então eles saem desse plano e vêm para o outro plano, mudam a sua natureza, mudam a sua forma original como eles foram criados. Esses aqui são os que Deus mandou
para o Tártaro e prendeu eles eternamente. O que é essa situação aqui? Essa situação aqui é Nafal. É a situação de cair. Eles caem do céu. Como que eles vão ser percebidos pelos seres humanos da época lá de Gênesis 6? Quando eles viam esses seres aqui, os Bnei Elohim, eles sabiam que eles não eram seres humanos normais. Eles eram seres caídos, que caíram do céu, que saíram do céu e agora estavam vivendo entre eles. Esses seres aqui, se relacionando com as filhas dos homens, geravam outros seres mistos que eram mais fortes, mais poderosos do que os seres humanos normais entre homens e mulheres, que eram os valentes varões de renome na antiguidade. Quem são varões de renome na antiguidade? Todas as culturas antigas, elas têm histórias de deuses que tiveram filhos com seres humanos e nasceram semideuses. Você vai encontrar isso entre os romanos, você vai encontrar isso entre os gregos, você vai encontrar isso entre os babilônios, você vai encontrar isso entre os povos da América aqui, Maia, Azteca, Inca, você vai encontrar isso entre os nórdicos. Você sempre vai encontrar histórias de Zeus tem filho com uma mortal e esse filho dele é um Hércules, é um Perseu, é um Teseu. Poseidon tem uma filha, tem filho com uma ser humano, com uma filha de um homem e nasce um Perseu, que é um semideus. Essa história aqui, ela foi contada de geração em geração depois do dilúvio. E todos os povos preservaram alguma noção de que um dia seres vindo dos céus, que eles chamavam de deuses, tiveram filhos com mulheres mortais e nasceram seres mais especiais, mais fortes, mais poderosos, que não eram nem igual àqueles seres, mas também não eram igual a seres humanos. Que a Bíblia, então, vai relatar para nós como que foi que isso de fato aconteceu. É óbvio que nas mitologias, eles vão inventar um monte de história, eles vão criar um monte de situação, um monte de circunstância, porque eram histórias que iam contando de pai para filho, de geração em geração, nunca foi registrado, nunca foi escrito. Eles florearam e encheram de coisa, inventaram coisa. Mas lá no fundo, você tem uma história comum, real, que deu origem a todas essas histórias dos outros povos que a Bíblia narra para a gente aqui em Gênesis 6. Só uma pergunta. Diga-me. Então, lá no episódio de Sodoma e Gomorra, quando os anjos apareceram lá na casa de Ló, eles teriam confundido então esses anjos com esses caídos aí, então? E queriam ter relações com ele? É bem provavelmente que sim. E que mesmo que eles não confundiram com esses seres especificamente, os anjos que foram visitar Ló, eles também eram dessa classe de anjos. Por quê? Porque os querubins, a Bíblia diz para a gente que eles têm pata de bezerro, eles têm 4 asas, eles têm um corpinho de animal, um pedaço de corpo de ser humano. Ele é um ser estranho. Os serafins, a Bíblia diz para nós que eles têm 6 asas, eles não parecem com um ser humano. Esses aqui, que é o caso de Gabriel, por exemplo, são seres que parecem com seres humanos. Por quê? Eles são chamados de filhos de Deus, porque assim como Deus nos fez conforme a sua imagem, esses seres aqui também se parecem com Deus. Então, quando eles olham para esses anjos aqui, por exemplo, Daniel, quando fala de Gabriel, tem hora que ele chama Gabriel de anjo, tem hora que ele chama Gabriel de varão, de homem, o homem Gabriel. Por quê? Porque para eles não tem diferença. Então, quando o pessoal de Sodoma vê
aqueles dois anjos que visitam o Ló, para eles não tem diferença entre aqueles anjos e seres humanos, a não ser que eles podiam ser mais bonitos, mais encorpados, ter alguma coisa de especial ali, mas não era com asa, com pata, com corpo diferente. Era um ser humano mais especial, um ser humano mais bonito, mais destacado na cabeça deles, ou dentro da percepção deles, pelo fato de eles serem anjos. A gente consegue ver isso porque esses dois anjos que vão lá para o Ló, a gente vai ver esse texto provavelmente na próxima aula, quando eles aparecem para o Abraão, um capítulo antes, o Abraão também confunde ele com seres humanos. Tanto que fala assim, não, fica aqui, vamos lavar o pé, vamos comer, vamos não sei o quê. Só depois que o Abraão se dá conta que era Deus e dois anjos que tinham aparecido para ele. Né? Então você vai perceber que essa classe de anjo específica aqui não é nem querubim nem serafim. É um terceiro tipo, que também não é ser humano que fica vindo na Terra, porque os seres humanos que morrem, nessa época do Antigo Testamento, eles iam pro Hades. Os anjos, quando eram presos no Tártaro. Né? Hades e Sheol é o mesmo lugar. Sheol é a palavra grega, Hades é a palavra hebraica. E o Apocalipse diz que no dia do juízo final, os anjos que estão no Tártaro e os seres humanos que estarão no Hades serão lançados no lago de fogo, que é o Guiena, que é a segunda morte. O próprio Satanás, o anticristo, o falso profeta, vai todo mundo ser lançado aqui. O próprio Hades vai ser lançado para dentro do Guiena e não vai ter mais essa divisão que tem hoje. Deu para entender, gente? O Leonardo fez uma pergunta. Por que Jesus foi perguntado sobre a ressurreição? Se vamos ter relação sexual, Jesus disse que seremos como os anjos que não se casam nem se dão ao casamento. A relação que esses anjos precisam ter é a de não se casarem nem se darem em casamento. Quando eles fizeram isso, eles pecaram. Porque não é para fazer isso. Então, nota, Jesus não fala que eles são impossibilitados de fazer isso. Jesus fala que no estado original deles, eles não devem fazer isso. Nós, quando estivermos no céu, nós não vamos virar seres assexuados. Quem era homem vai continuar sendo homem, quem era mulher vai continuar sendo mulher, assim como Jesus é homem até hoje, como Moisés e Elias, que apareceram no Monte da Transfiguração, são homens até hoje. O gênero, a sexualidade, homem e mulher, o sexo masculino e feminino, isso vai ser preservado. O que não vai acontecer é esses seres se relacionando sexualmente. Por quê? Porque nós vamos ser irmãos. A nossa relação, ela não vai ser uma relação erótica, erotizada. Ela vai ser uma relação familiar. Então, Jesus é homem, mas não se casa nem se dá em casamento. Mas se ele olhar para baixo, ele tem um órgão sexual masculino. O Moisés e o Elias no monte, se eles olhassem, eles tinham um órgão sexual masculino. Então, do jeito que Deus nos criou, nós vamos permanecer para sempre na ressurreição. Agora, como são os anjos, nós não vamos nos casar nem nos dar em casamento. Quando um anjo quis fazer isso, ele caiu, abandonou o seu estado original de não se casar e não se dar em casamento, e por causa disso foi lançado no Tártaro. E está aguardando o juízo final, quando ele vai ser condenado. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.